Bem-vindo, bem-vinda ao canal Ideias Soltas ao Vento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate a partir de algumas análises, proposições, provocações que eu faço aqui. Como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, discordar, faça nos comentários. A partir de agora também eu peço que você aperte o polegar para cima, dê o gostei no vídeo, mas é importante que desde já você faça essa ação, isso ajuda a visibilidade do vídeo do canal. E se você acompanha aqui os debates que a gente promove, as questões que a gente levanta, gosta desses debates, não deixe de se inscrever no canal, aperte inscrever-se, vai aparecer, vai logo mudar para inscrito. Se você ativar o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Bom, a ideia hoje aqui é a gente discutir essa questão que tomou de assalto, né, o mundo na última semana. É uma questão surpreendente, mas não inesperada, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? A ideia da gente fazer o vídeo aqui, apesar de eu não ser nenhum especialista em política internacional contemporânea, só um curioso que leio bastante sobre a questão, a gente acha que pode contribuir nesse cenário, né, colocando algumas questões para serem debatidas, enfim, pelo menos nesse microcosmo que é o nosso canal. Para começar, como diz o título do vídeo, né, não há só um demônio, um vilão, não há heróis. Nessa guerra sobram culpados e há certeza de que os únicos inocentes que vão pagar o preço é a população da Ucrânia. Né? O Putin não é o único culpado, não é o demônio comunista, autoritário, invasor. Aliás, chamar o Putin de comunista é desconhecer a trajetória autoritária do Putin na Rússia pós-queda do regime soviético e é desconhecer as premissas, os valores, as práticas do modelo comunista, goste-se dele ou não. Então, a gente vai tentar deixar um pouco da nossa opinião aqui, leiga, principalmente porque essa discussão envolve determinadas categorias que eu, como historiador, aí sim, trabalhei com elas, inclusive profissionalmente. A discussão sobre o nacionalismo, as construções políticos ideológicas que se baseiam no nacionalismo, o uso de mitologias políticas por parte dos envolvidos no conflito. Então a ideia é a gente tratar um pouco de todas essas temáticas. Bom, o primeiro tema que eu gostaria de tratar aqui é os acontecimentos políticos na Ucrânia nos últimos 8, 10 anos, e mostrar como eles estão envolvidos dentro de uma lógica e dentro de práticas cada vez mais comuns de desvalorização da democracia representativa liberal burguesa. Os modelos que nós temos democráticos, de eleição, de escolha de representantes para o executivo e para o legislativo, eles estão em crise há muito tempo, e essa crise, pasmem, ela é alimentada por quem deveria defender o modelo liberal burguês, que é a sociedade burguesa liberal capitalista, né? Tem 2 livrinhos, eu vou deixar aqui algumas dicas de livros, né, que a gente coloca no debate, vou deixar na descrição, mas tem 2 livrinhos que eu acho que são centrais nessa discussão. Um é um livro bastante antigo, do Walter Benjamin, uma coletânea, o livro não é antigo, mas os artigos, claro que são, Walter Benjamin morreu há muito tempo, uma coletânea de artigos do Walter Benjamin chamado O Capitalismo como Religião. Em resumo, Benjamin diz que de todos os grupos hegemônicos que controlaram, né, as sociedades, as formas de organização da sociedade, os modelos econômicos ao longo da história, a burguesia, com a Revolução Francesa, principalmente, com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, é a única que apresentou de forma propagandística uma projeção de participação coletiva, né, das pessoas nesse modelo político. Ela se apresenta como propaganda com o ideário que defende a igualdade entre os homens. É claro, essa igualdade ao longo do tempo, né, vai mudando de sentido. No começo ela era bem mais restritiva, quem tinha o direito de ser igual, mas essa não é a discussão aqui, mas que cobra a igualdade entre os homens, a participação do povo na política. Pelo menos no discurso, essa galera vende a sua ideologia. A burguesia é a primeira a vender essa ideologia, dentro da lógica capitalista. Não é só liberdade econômica, é liberdade política e participação política. Só que essa galera que vende isso, né, que o Benjamin explica muito bem, ele faz as críticas, é a mesma galera que continuamente deslegitima o modelo de participação democrático, liberal, baseado em eleições para a escolha de representantes. Né? Tem um outro livrinho também bastante interessante que fala dessa deslegitimação da política, do modelo liberal, burguês, eleitoral,
que é um livro chamado Ódio à Democracia, do Jacques Rancière. Se eu não me engano é um pedagogo francês, mas muito bom, em que ele diz o seguinte, que esse modelo liberal, que lá o Benjamin diz que foi vendido de forma propagandística como um modelo que garantia a participação popular do povo e a soberania ao povo para a escolha dos rumos que vão ser tomados na política dos seus estados, esse modelo ele é contradito, ele é atacado sempre que os resultados eleitorais são distintos daquilo que a elite econômica ou política desejava. Ou seja, a democracia vale desde que ela siga os rumos que essa galera deseja. O problema é que esses ataques eles acabam deslegitimando o sistema e permitindo a sua erosão, sua contínua destruição, a sua contínua desvalorização. Tanto a Ucrânia como o Brasil, como outros países nos últimos 10 anos, são provas de como a democracia eleitoral burguesa é atacada quando ela não atende interesses econômicos majoritários ou de poder político majoritário, e como essa erosão permite cenários bastante perigosos. Eu vou fazer aqui uma analogia, é claro que Ucrânia é Ucrânia, Brasil é Brasil, mas vou fazer aqui algumas analogias para mostrar como as situações são muito parecidas dos últimos 8, 10 anos. Né? Bom, a Ucrânia, em 2014, tinha um presidente pró-Rússia, Viktor Yanukovych. Esse presidente, entre as questões, a Ucrânia é um país que é vizinho à Rússia, né? É um país que durante muito tempo fez parte do território do Estado russo, do Estado czarista, da União das Uniões Soviéticas, que existe, há uma nação ali, a gente vai discutir nação à frente, com uma cultura própria, com língua própria, mas sempre muito próximo à Rússia, seja economicamente, seja pelo poderio militar russo, enfim. E o presidente, o Viktor Yanukovych, ele era próximo à Rússia e uma das coisas que ele não aceitava discutir era a expansão do Ocidente via OTAN para próximo, para a Ucrânia, para dentro da Ucrânia. Esse presidente ele é deposto por protestos na rua em 2014. No Brasil a gente teve protestos em 2013, vou lembrar, críticos ao governo, que acabaram aqui no Brasil levando ao impeachment da Dilma em 2016. Na Ucrânia, e eu não estou discutindo se são certos ou errados o povo na rua, isso é uma outra discussão, mas protestos na rua, incentivados pela internet, hoje se sabe, tanto na Ucrânia como no Brasil, incentivados por disparos em massas, por grupos ditos não políticos, financiados por interesses externos, tanto aqui quanto lá. Isso levou à renúncia do Yanukovych e novas eleições populares, onde começam a ganhar governos que são pró-Ocidente. Naquele cenário conflagrado de ataques ao antigo presidente, ganha o Petro Poroshenko, que é pró-Ocidente. Ele governa aí por 4 anos, 2014 a 2018, faz ações no sentido de aproximar a Ucrânia do Ocidente. Dentre essas ações, o de permitir o início das discussões da entrada da Ucrânia na OTAN, depois eu vou explicar porque eu acho isso absurdo. E em 2018 ganha a eleição um palhaço que se apresentava como antipolítico, criticava todos os políticos, que aproveitava aquela onda de 2014 na Ucrânia, das pessoas saturadas da política, insufladas, volto a dizer, pelas redes sociais, por grupos muito estranhos, né, os MBLs ucranianos da vida. Esse cara que era o antipolítico, que fazia graça, que atacava os políticos tradicionais, que gravava vídeo mostrando, pasmem, o fuzilamento do parlamento ucraniano, um cara totalmente com tendências autoritárias, um cara que dialogava com falas neofascistas, com falas neonazistas, né? A Ucrânia tem essa questão, o nazismo é uma questão muito presente na Ucrânia. Esse cara é eleito, esse cara é quem está lá até hoje, que é o Volodymyr Zelensky, e é um cara que foi esticando a corda até a invasão russa, né? Fornecendo um álibi para essa invasão bizarra. Mas primeiro a gente precisa entender o que é a OTAN e qual o interesse da OTAN. Né? Para mim, a primeira excrescência é a primeira prova de que o Putin não é o único culpado. Né? Se o Putin ele tem a culpa, ele tem as mãos sujas de sangue em promover a invasão, o Ocidente colaborou e muito com ele. Primeiro, a OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é isso? Em linhas gerais, uma organização militar, um acordo militar que envolvia os países do Ocidente, principalmente europeus e Estados Unidos, na defesa contra o avanço do que seria o mundo soviético. Né? Então, a OTAN ela surge como um pacto de defesa mútua, como o mundo comunista também tinha o chamado Pacto de Varsóvia.
em que repúblicas, em que estados se uniam, no caso de ataque, num cenário, né, como bem dizia o Eric Hobsbawm, né, de guerra quase religiosa, ideológica entre o mundo ocidente e o mundo comunista, né, ao leste europeu, enfim, definiam suas áreas de influência, definiam o seu modelo para tentar, e suas alianças para tentar evitar um avanço e para tentar evitar do outro lado ataques mútuos, para tentar evitar que o caos nuclear, que é o grande temor que o breve século XX sofreu nessa trajetória da Guerra Fria, ele ocorresse, né, pela dissuasão ao outro lado. Então a OTAN é um pacto militar de dissuasão ao comunismo. O comunismo prático, o comunismo de Estado, aquilo que a gente chama o bloco soviético, ruiu em 1991. E o modelo capitalista, desde então, como era uma guerra religiosa, passou a professar a ideia de que o único vitorioso era o modelo capitalista, de que a prova de que não havia alternativa no mundo, devíamos todos rezar a cartilha do capitalismo liberal. E a gente tem vários vídeos aqui mostrando que isso é uma inverdade, mas é uma inverdade vendida como religião. Então o mundo capitalista, de fato, ele se sustentou por mais tempo, isso não quer dizer que ele não esteja em crise. E o Pacto de Varsóvia acabou, a maioria dos países do leste europeu se tornaram países capitalistas, para não dizer todos, em modelos capitalistas nem sempre democráticos, autoritários, mas o capitalismo nunca teve problema para lidar com regimes autoritários, vídeo nazismo de Hitler, por exemplo. Mas então acabou o Pacto de Varsóvia, acabou a União Soviética, e a OTAN, sustentada por um anacronismo, ou seja, por uma não razão temporal para existir, o tempo dela passou, continuou a existir. E não só continuou a existir, como continuou a sua expansão, atraindo para o bloco países que antes estavam sob a esfera da influência soviética. Ela avança para o leste. Para quê? Talvez para manter vivo o ideário de que o capitalismo precisa se defender contra uma ameaça que não existe mais. E quando chega próximo à Rússia, a Rússia alerta que não vai aceitar. A Ucrânia é um país estratégico para a Rússia, porque a Rússia é uma região produtora de matérias-primas que são bastante necessárias para o mundo, sejam agrícolas, né, grande produtora de trigo, grande produtora, e principalmente energéticas. Ela é produtora de petróleo, a segunda maior produtora de petróleo do mundo, ela é produtora de gás natural, a maior produtora de gás natural da Europa, e a Ucrânia é parceira, até então tinha sido mantido parceira. Essa expansão para a Ucrânia, com esse jogo eleitoral contínuo, que leva à eleição, à derrubada de governos contrários ao Ocidente, pró-Rússia, e a eleição de governos pró-Ocidente, até a eleição do Zelensky, isso leva a Rússia a se posicionar e dizer, não, a Ucrânia é estratégica, é parceira, por exemplo, na transferência de gás via gasodutos para a Alemanha, para o resto da Europa. A Rússia começa a subir o tom, começa a colocar tropas na fronteira. Só para a gente sair um pouco disso, eu falei lá no começo da comparação da situação brasileira com a situação ucraniana. Existem similaridades. O mundo, a partir da década de 2010, a gente viu uma estratégia política em vários países do mundo, no Oriente Médio, no Brasil, na Ucrânia, onde governos que tinham alguma pauta que desagradava os interesses capitalistas ocidentais, não quer dizer que fossem governos de esquerda ou comunistas. A Dilma nunca foi comunista, a pauta econômica da Dilma, por exemplo, sempre foi uma pauta pró-liberal, mas se houvesse alguma ação desse governo que fosse de interesse estratégico do capital, esses governos foram minados. A gente viu lá que o Yanukovych, pela proximidade com a Rússia, isso era contrário aos interesses ocidentais, interesses econômicos, interesses de aumentar a influência ocidental para o leste europeu. E aqui no Brasil, a Dilma com a questão do petróleo, né? A lei da partilha do pré-sal não agradava os interesses do grande capital. Ambos sofrem um ataque midiático, sofrem um ataque por problemas nos seus governos, por problemas outros, por grupos organizados e com grande força nas redes sociais. Isso leva o povo à rua, isso leva a dissolução desses governos, a eleição de um governo, tanto Poroshenko lá como o Temer aqui por via indireta, que mudam a lógica econômica, que sinalizam um novo caminho. Um dos primeiros atos do Temer no Brasil foi mudar a lógica de partilha do pré-sal, tirando a Petrobras da jogada e entregando aos interesses internacionais o que havia aqui de lucro do petróleo, que era da grande riqueza produzida pelo pré-sal, e depois, pelo próprio cansaço da política, pelos contínuos ataques à lógica democrático-liberal, aos políticos tradicionais,
as pessoas acabaram elegendo títeres, bufões, palhaços, sem nenhum compromisso com o povo, mas que na sua visão curta de política estão ali ávidos por atender os interesses desse grande capital que os ajuda a legitimar e manter de diferentes maneiras, por diferentes caminhos, saciando sua sede de poder de diferentes formas. Então é muito interessante como esses modelos são similares, claro, guardado as profundas diferenças entre o Brasil e a Ucrânia. Voltando agora ao tema, né, saindo dessa similaridade Brasil-Ucrânia, a Rússia, com o tempo, esse processo vem desde 2014, ela ganha um mote para invadir a Ucrânia. Ela diz, o que está havendo é uma expansão para a minha área de influência, o que está havendo é uma tentativa de interferência nos meus negócios, o que está havendo é uma desvalorização da minha relevância estratégica e ela vai e invade. O Putin ganha um mote. Isso não quer dizer que ganha uma justificativa legítima. A Ucrânia, como um país soberano, não deveria ser invadido. Mas há um mote aí. Ele primeiro pergunta qual a legitimidade da OTAN, por que a OTAN existe? E aí ele vai jogar para o público interno, para legitimar a sua ação de força, com mitologias políticas que ele já usa há algum tempo. Né? Tem um outro livrinho bastante interessante, um livrinho bem pequeno, mas muito interessante, já está fora de catálogo, mas você acha nos sebos, é caríssimo, chamado Mitos e Mitologias Políticas, de um historiador francês chamado Raul Girardet. E o Girardet mostra como governos, principalmente governos autoritários, ele pega o caso francês, né? Mas algo bastante comum em momentos de crise, de governos autoritários, como eles trabalham com determinadas mitologias políticas, né? Para tentar conseguir o apoio da população, a unidade do país. Uma dessas mitologias é o da Era de Ouro. O Putin usa muito essa mitologia. Ele diz o seguinte, ele não é comunista, o Putin não tem nada de comunista. Para quem quer entender o que é a Rússia não comunista, capitalista, pós-União Soviética, eu sempre sugiro que as pessoas vejam o filme Leviatã, que você vai ter uma ideia do que é um país totalmente desregulado, abandonado à própria sorte, comandado por milícias com grande poderio econômico. A gente talvez devesse ver muito esse filme. Então o Putin é um sujeito autoritário, é um sujeito sem compromisso com a liberdade democráticas, mas não é um defensor do comunismo de Estado. Longe disso, a Rússia hoje é um império, como eu disse, de milícias, de grandes grupos econômicos, com um passado não muito claro, né, não muito límpido, sobre a sua forma de atuação. Ele é um sujeito autoritário que se perpetua no poder, também aproveitando a fragilidade do sistema eleitoral, né, dessa democracia sob ataque. Ele se perpetua no poder em eleições já por décadas, com ele ou com seus títeres. E ele usa a União Soviética apenas nessa lógica da mitologia da época de ouro, para dizer, nós somos um país grande, nós somos um país que sempre foi grande, nós temos armamento nuclear e a gente não vai aceitar ser tratado de uma outra maneira que não seja a de protagonista no cenário mundial. Então ele usa essa mitologia, como ele usa a mitologia do Salvador, que também está descrita pelo Girardet, o cara que veio salvar o mundo, o cara que veio resgatar a Era de Ouro, o cara sobre o qual é preciso construir a unidade. Isso não quer dizer que o Putin seja o único a usar essa lógica, né? A usar as mitologias políticas, a tentar conseguir apoio popular a partir delas. Né? Um dos caras que andaram soprando muito, dos países que andaram soprando muito, essa fogueira quase morta da Guerra Fria, né? Não é morta porque o capitalismo ganhou a batalha, mas não ganhou a crise, então ele precisa criar inimigos, né? Alimentar fantasmas. Quem soprou foi os Estados Unidos e a União Europeia, que continuaram alimentando uma instituição anacrônica, como é o caso da OTAN, para tentar pressionar a Rússia, para tentar economicamente, inclusive, colocar a Rússia nas cordas. Esses caras fizeram isso, e principalmente em momentos onde é necessário criar teorias da grande conspiração, outra teoria política, outro mito político analisado por Girardet, a grande conspiração, o grande inimigo, precisamos lutar contra o inimigo. Isso foi muito incentivado nos últimos tempos, e principalmente nos últimos meses, por um presidente americano fraco, por um presidente americano que substituiu o louco do Trump, mas que não consegue apoio popular, e aí atacar a Rússia, recriar o fantasma do inimigo comunista, do inimigo nuclear, foi interessante. O Biden jogou essa carta para tentar ganhar apoio, por exemplo, para as eleições que vão ocorrer daqui a pouco, as eleições de meio de mandato, onde parte do parlamento ele é renovado. Os americanos adoram jogar a carta
da intervenção militar, do poderio militar para ganhar votos. E usaram isso contra a Rússia, o que é uma temeridade, pelo tamanho da Rússia, pela lógica da Rússia e por quem está comandando lá, né, a Rússia. Então houve uma pressão norte-americana, houve uma elevação de tensionamento, até o ponto que o Putin rompeu a corda, e aí o futuro imprevisível, a guerra colocada. Eu não acredito nesse momento em guerra nuclear, mas eu não sei até onde vai o ego desses homens, né? A gente tem um presidente americano ávido por ganhar popularidade, a gente tem um presidente russo que precisa demonstrar força, que precisa reafirmar as mitologias em torno de seu poder, e a gente tem um presidente ucraniano que é um completo imbecil, idiota, ligado a partidos neonazistas, sem nenhuma visão do todo, que não teve o menor cuidado, não teve a menor preocupação em colocar seu povo na linha de tiro, que estranhamente é vendido pela imprensa brasileira como uma grande vítima. A imprensa brasileira faz um papel muito feio, na minha opinião, nessa guerra, né, que chamam agora de guerra do Putin. É guerra de todo mundo, inclusive de um presidente sem compromisso com o próprio povo, como é o caso do Zelensky. E aí algumas questões, para terminar, ficam, que eu acho que são bastante interessantes. Questões que envolvem uma palavrinha que é muito importante para a contemporaneidade, que é a questão da ideia de nação e de nacionalismos, né? A ideia de nação, ela serve nos últimos anos, nos últimos séculos, como a cola que agrega coletivos que vivem em torno de um estado ou de uma determinada região. A nação é uma construção ideológica, é uma construção ideológica muito próxima ao mundo burguês, muito próxima ao mundo da Revolução Francesa, e uma construção ideológica que tem problemas. Existem vários livros que tratam desse tema, existe um livrinho bastante interessante que mapeia a questão, que é do Hobsbawm, que a gente sempre cita aqui, que é o Nações e Nacionalismos desde 1780. E ali estão colocadas algumas questões sobre nação, que é um conceito que é extremamente trabalhado, extremamente caro no leste europeu, né? Porque é um problema muito sério dos Balcãs, principalmente em várias partes do mundo, mas dos Balcãs para o leste é um problema muito sério. E que foi pensado, inclusive, pela sociedade soviética, a sociedade, né, o mundo comunista, que sempre se preocupa com a lógica de que estados, nações, são, na verdade, fugas ideológicas da discussão central, que seria a luta de classes, que trabalhadores são iguais no mundo todo. Essas questões são muito presentes para os russos, são muito presentes para os eslavos, para estarem fora pro leste europeu, para não estarem presentes nas suas discussões. O Lenin é um cara que durante longo tempo debateu com a Rosa Luxemburgo sobre as nações, sobre a necessidade de ouvir as nações, que não dava para desconsiderar, o Lenin dizia isso, né, os interesses do povo de uma região, que ter nacionalidades constituídas e estados nacionais constituídos poderiam ser interessantes como um passo à revolução que levaria ao fim dos estados. Enfim, isso é uma outra discussão. Mas essa é uma discussão que está presente. Só coloquei o Lenin, Stalin, o próprio Stalin tem um livro sobre a questão colonial e a questão nacional, enfim. Porque essas questões são barris de pólvora que estão presentes no mundo. A gente viu a Iugoslávia, quando acaba o mundo soviético, e aquela federação de nações que era a Iugoslávia, ela se esfarela, as brigas entre sérvios, bósnios, croatas. A gente na própria Rússia, né, com o esfarelamento da União Soviética, o surgimento de países, de nações históricas que pregavam o seu direito à existência, como a própria Ucrânia, né, Letônia, Moldávia, a gente vai ter isso, Geórgia, várias repúblicas soviéticas que estariam unidas sob o regime, se esfarelam. E quais os problemas do nacionalismo? Isso é um outro vídeo, uma outra discussão, mas a gente precisa deixar algumas coisas claras, né? O nacionalismo é uma construção. Quando o Putin vai para a televisão e diz a Ucrânia nunca existiu, ele está cruelmente negando o direito do povo ucraniano, que eu defendo, a ter o seu Estado-nação, a partir de uma coisa que é verdadeira. Nações são construídas de acordo com recortes históricos de interesse dos grupos que as defendem. A Ucrânia, de fato, nunca existiu como Estado. Isso não quer dizer que ela não tenha direito de existência, ela tem, mas ela não existiu antes. Ela é uma região, como várias da Europa, invadidas por vários povos, invadidos por eslavos, invadidos por vikings, que constroem um caldo cultural que, em determinados momentos de crise, aparece com o desejo de ser Estado. Com o fim da Rússia czarista e a ascensão da União Soviética, com a assinatura do Tratado de Paz da União Soviética com os alemães, surge esse primeiro momento de uma possível liberdade ucraniana, que não se legitimou. A Ucrânia foi ocupada pela União Soviética em 22. Com o fim do Estado Soviético, aí sim, Ucrânia e outras repúblicas
do leste europeu com suas nacionalidades ditas históricas geram estados, mas sempre a transformação de uma nação em estado é menos resultado da legitimidade histórica de existência dessas nações do que resultado dos interesses políticos da população daquela região e das potências e dos vizinhos, né? Então, essa questão da nacionalidade, ela é muito complicada. Para pegar talvez o exemplo mais caro da Europa Ocidental, a Espanha, que é a Espanha, se não uma construção multinacional de uma região tomada de nacionalismos que não se entendem espanhóis. Os galegos, os bascos e os catalães. O que é a Espanha, se não uma construção dita legítima, nacionalista, né, em torno dos reis católicos que expulsaram os invasores árabes. E aí você tem uma discussão histórica muito ampla. Invasor é aquele que fica 700 anos numa região, num determinado, como os árabes fizeram, né, do norte da África, que levaram sua civilização e a estabeleceram por 700 anos na Península Ibérica. Eles são invasores da Península Ibérica. É uma interpretação interessante. Nós estamos no Brasil com nossa cultura majoritariamente europeia há 500 anos. Então, se os índios, né, numa catarse política utópica, nos expulsassem daqui, nós seríamos invasores expulsos. Então, a questão nacional ela é muito complicada. E o Putin, dentro dessa questão, para terminar, ele fala uma outra coisa. Pouquíssimos povos são soberanos, para inclusive fazer valer a sua retórica nacionalista. E os povos soberanos são aqueles que têm tecnologia da morte. A Rússia tem tecnologia da morte. Os Estados Unidos têm tecnologia da morte. O mundo ocidental, os europeus, boa parte, ingleses, franceses, têm tecnologia da morte. E são eles quem decidem quem é soberano e quem não é. O que a gente está vendo não é uma defesa do Ocidente pela Ucrânia. É uma defesa do Ocidente pelos interesses econômicos e geopolíticos do Ocidente. O que a gente está vendo da Rússia não é uma defesa da grande Rússia que foi ultrajada. É uma defesa dos interesses geopolíticos e econômicos da elite russa. Por isso que eu digo, todo mundo aí é culpado, todo mundo está travando uma batalha no discurso, todo mundo está vendo até onde o outro lado vai agir, inclusive porque ambos os lados têm a grande carta da soberania, que infelizmente é a carta da morte. Nesse debate, não há inocentes, a não ser a população da Ucrânia. São todos culpados. As grandes potências, mais uma vez, fazem pouco caso da democracia e brincam com a vida de povos que elas consideram inferiores. A diferença dessa vez, talvez, esteja chocando a humanidade, é que é na Europa. Essa brincadeira não deixou de acontecer em momento nenhum no Oriente Médio, na África, mas agora, como bem disse os jornalistas europeus, sem esconder o seu racismo, são loiros de olhos azuis. Que essa guerra sirva, ao menos, para a gente entender que ela é travada para além da bravata, que ela é travada para além do discurso vazio dos direitos à soberania ou do direito à democracia. A gente precisa entender o que é democracia, a gente precisa entender o que é soberania, a gente precisa entender a complexidade da questão nacional para não falar besteira que nem Jornal Global às 4 da manhã.